Onde vai? Tô indo dar aula de música em Pereira. Honório de Almeida foi o primeiro maestro da banda. Não encontramos registros musicais ou de fotos dele. Ele vinha a partir de 1874, algumas vezes por mês, a cavalo, ensinar música na cidade de Pereiras, e um de seus alunos foi Rosendo Duarte Lobo. Honório tocava clarinete e violino, e a seu respeito escreveu Zico Pires, historiador de Tietê. Honório de Almeida foi outro músico de nomeada, tão cedo roubado ao mundo e à arte. Nasceu e residiu na lendária rua de Porto Geral, na cidade de Tietê, e em 1884 ajudou a fundar a Lira Pereirense. Nos últimos anos de sua vida, morou em Piracicaba. Em 1886, 2 anos após a fundação da banda, Rosendo Duarte Lobo assume o cargo de maestro da já então nomeada Corporação Musical Lira Pereirense. Rosendo dirigiu a Lira Pereirense por 24 anos. Além de professor de música, Rosendo era também professor de primeiras letras. À primeira escola de Pereiras foi dado o seu nome. Dentre seus alunos de música, muitos se destacaram, como João Tomás Tangari, que veio a ser o construtor da nova igreja matriz, Eugênio Amaral Camargo, cativo de Eleodoro Amaral Camargo, que dirigiu a banda São Benedito de Conchas, e Alexandre Pascoal, que posteriormente viria a ser professor de Sabatino Pastore. Nascido na Itália, em Caprilha, região de Salerno, em 25 de maio de 1889, Sabatino Pastore veio aos 9 anos de idade diretamente para Pereiras, onde se naturalizou brasileiro e pereirense de coração. Aprendeu as primeiras letras com o professor Rosendo Duarte Lobo e as primeiras notas musicais com o clarinetista Alexandre Pascoal. Tocou pela primeira vez na Corporação Musical Lira Pereirense aos 10 anos de idade, sob a regência do maestro Rosendo Duarte Lobo em uma festa religiosa. Em 1905, aos 15 anos, tornou-se chefe da Lira Piramboense e aos 16 anos passou a dirigir a Corporação Musical Lira Pereirense. Aos 17 anos, passou a dar aulas gratuitamente, visando formar novos músicos para a corporação. Bom, eu, com 11 anos de idade, estava na 4ª série, escola. E um dia, meu pai falou para mim assim: Zé Luiz, de amanhã em diante, eu já conversei com o professor e você vai aprender música. Quando ele me falou que eu ia aprender música, eu falei, tá bom, que bom. Eu falei, mas eu não sabia nem o que era música, né? Música para mim era som daquilo, a banda tocando. E a banda era boa, né? Eu gostava da banda. E o maestro da banda era o seu Sabatino Pastore. Uma pessoa espetacular, italiano e muito competente. Um requintista bom. Nossa, ele era demais. Tocava, tanto que ele falava assim, vamos ensaiar hoje. Eu ouvi ele falar isso no ensaio da banda. Nós vamos ensaiar hoje, mas a hora que eu colocar a quinta vai, todo mundo vai atrás. Eu comecei na banda então no dia 8 de dezembro de 57. E nós começamos a tocar a primeira vez, aí continuamos a tocar, a gente já estava tocando no coreto, né? E já participava normalmente da banda, que a banda naquele tempo era tudo para a gente, né? Tudo. A gente tinha ela como uma referência mesmo. Todos os músicos e tal. E era muito bom tocar. Toquei a banda até 76.
78. Antes, acho que antes. Acho que eu não tocava. O Zé Maria entrou na banda. Eu já não podia acompanhar muito, porque eu tinha muito trabalho. Me chamavam para trabalhar aqui, trabalhar. Às vezes eu me perdi um pouco e a banda era sacrificada. Eu não gostava disso, porque eu sempre gostei de tocar na banda. Sabatino Pastore foi, junto com o padre Batista da Palma e Rosendo Duarte Lobo, membro da comissão encarregada da construção do primeiro coreto da Praça Coronel Machado, em 1917. Sabatino Pastore foi um compositor eclético. Dentre suas obras, podemos destacar dobrados sinfônicos, marchas militares, hinos, valsas, sambas, marchinhas e músicas religiosas. Deixou um legado enorme para a nossa Lira Santa Cecília. Sabatino Pastore regiu a banda de Pereiras por 58 anos, até sua morte em 1º de janeiro de 1964. Logo após a morte de Sabatino Pastore, assume o comando da Lira Pereirense José Teodoro da Silva, mais conhecido como Zé de Benta. Pela indicação do padre Ângelo Terci, a Lira Pereirense teve sua denominação alterada para a Corporação Musical Lira Santa Cecília, padroeira da música. Zé de Benta foi organista e regente do coral da Igreja Matriz. Sua passagem como maestro da banda não foi longa, mas fundamental para a continuidade da escola de música e da própria corporação musical. Então, eu comecei na banda, eu tocava na banda aos 14 anos, 13 anos, eu aprendi música, aprendi com o seu Zé de Benta. E ele era jardineiro, ele foi maestro da banda também. Nós temos o Sabatino, saiu o Sabatino, entrou ele um pouco. Depois que entrou o Faé, ele tinha a orquestra dele, o Faé e sua orquestra, e ele era o maestro da banda. Após o falecimento de Zé de Benta, por volta de 1968, assume a regência da Lira Santa Cecília Rafael Carlos Pascoal, discípulo de Sabatino Pastore. Maestro e professor, ministrava suas aulas em sua serraria, que ficava no fundo de sua casa. Integrou o conjunto Jazz Pereiras, grupo criado por Sabatino Pastore em 1948. Nos anos 1950, Faé, como era conhecido, criou a orquestra de baile Faé e sua orquestra, com músicos pereirenses. Como instrumentista, o trompete foi seu instrumento preferido, optando mais tarde pelo saxofone. Foi compositor e arranjador de inúmeras músicas para banda e orquestra e participava ativamente dos festivais de compositores como arranjador em várias parcerias musicais. No município de Cerquilho, foi professor de música e criou a Banda Municipal. Foi regente da Corporação Musical Lira Santa Cecília de 1968 até 1975. Muito legal. E o Bernardo do Senhor? Foi Faé. Tanto que fiz uma homenagem. Quando eu comprei meu carro, um carro que eu quis comprar com 50 anos, eu fui na lista de placas, tinha FAE. Falei em homenagem ao meu professor de música, Faé. Aí ele veio vindo pra cá e eu morava aqui em cima, perto ali da segunda quadra em cima. E aí ele passou, eu estava jogando bola na rua, ele passou o clarinete e falou, eu falei, onde você vai? O que é isso aí na sua mão? É clarinete, não, você vai na casa da banda, vou estudar música. Eu falei, vou com você para ver o que é. Aí ele lá tocando, eu sentei do lado, tinha um trombone assim em cima das cadeiras, uma de válvula. Aí eu peguei, aí eu falei, toca aí. Aí saiu o som. Eu fiquei feliz, porque se encostou, sai som, né? Você vibra o lábio, sai o som do trombone. Eu já me encantei. Aí ó, ele falou, dá pra você aprender, só que ele era muito bravo, cara. Aí na terceira lição eu desisti. Aí ele saiu um mês depois e entrou Zé Maria. Aí comecei a ter aula com Zé Maria e entrei na banda 6 meses, aí fui pro conservatório e tal. Aí tô aqui. Daí foi bem no dia quando eu casei, no dia 6 de setembro de 75, eu casei no sábado, aí no domingo era 7 de setembro, tinha que tocar na praça.
a banda toda a vida tocou, né? É uma independência, tudo lá no coisa, é uma festa assim, do país nosso. Então, aí meu pai foi chamar eu lá cedo, que o pai não ia mais. Até eu citei o nome, mas tinha o Zé Luiz, tinha o Ernesto, tinha mais gente que, né, participava, Gastão, tudo, né? Mas aí meu pai falou, não, ele quer você lá. Tudo bem. Daí eu fui. Depois que, um certo tempo, aí eu fui trabalhar em Sorocaba, fui fazer uma casa lá em Sorocaba, assim, mas toda semana eu estava ali, sabe? Aí falei com ele, o Gastão ficou. Gastão Pereira iniciou seus estudos de solfejo aos 16 anos com o mestre Sabatino Pastore, precisamente em junho de 1939. Gastão Pereira foi um dos músicos mais respeitados de Pereiras. Esteve à frente da Corporação Musical Lira Santa Cecília por não menos que 30 anos. Foi fundamental para que fosse preservada a nossa mais importante referência cultural, que é a nossa Corporação Musical Lira Santa Cecília. Sob sua regência, coordenou os ensaios e acompanhou as gravações do projeto Nossa Banda, Nossa História. Muitos de seus alunos hoje são profissionais de primeira linha, com projeção no cenário musical nacional e internacional. A minha história com a banda, assim como de todos os amigos, né, envolve as famílias pereirenses que, juntamente com a cidade, têm as suas histórias atreladas do município, da convivência, à banda Lira Santa Cecília. Então, me recordo, lá bem menino, que os amigos entravam na banda, porque a banda viajava, ia tocar nas festas, e os comes e bebes, como a gente diria, né, virava diversão. E eu, da mesma forma, entrei para estudar na banda. Só que meu pai sempre contava que quando ele ia para a praça, todo sábado, curtir a retreta da banda, eu já, meninão, nos meus 8 anos, de 6 a 8 anos, ficava grudado na gradinha, observando a banda e não queria sair. Enquanto as pessoas passeavam e tudo, eu chegava ali, já grudava na gradinha da banda e ficava vidrado nas músicas, dobrados. E uma certa vez o seu Gastão, olhando, falou: abra aqui o portãozinho, e colocou eu sentado, ouvindo. E eu fiquei assim, muito feliz. E dessa forma começava todo final de semana, queria ir lá. Meu pai tinha outras coisas em mente, mas eu não fazia com que eles todo final de semana me levassem para assistir a banda. E dessa forma houve a notícia que tinha aulas, né, à disposição. Meu pai levou, iniciei bem pequenininho mesmo, e fui aprendendo as primeiras informações. Me recordo que tinha que levar o caderninho, quadradinho, né, para que o seu Gastão escrevesse à mão, a caneta, as informações conforme a gente ia aprendendo. Sentadinho com uma estante de madeira, com um banquinho de madeira, né, que é a própria, quando a gente fala estante assim, geralmente é individual, mas naquela época é uma grandona que saía. É igual do coreto, né? Exatamente, uma estante que tinha aí seus 2 metros, então você chegava, colocava o caderninho, o seu Gastão ia falando, anotando, e tinha um período para você pegar o seu instrumento. E no meu caso foram 3 meses, e o meu primeiro instrumento foi na banda ali um sax mi bemol, famoso sax de harmonia, que só tinha esse à disposição. E eu estudei, logo precisou
de bombardino. Eu estudei um pouquinho e quando faltou trombone, fui no trombone de pista. E aí me encantou a sonoridade. Fiquei estudando firmemente mesmo, daí cada dobrado, cada valsa, dos nossos compositores, Sabatino, Luiz Cardillo, ia me dedicando, vencendo os desafios técnicos e ouvindo as histórias, né? Sempre as músicas da banda tem as histórias dos músicos que aprenderam ali, se tornaram compositores e as histórias que levou a eles a compor aquelas obras. Então ia fascinando. E juntamente com isso tinha os amigos participando e a gente ia numa turminha crescendo e cada vez que tinha as festas e a retreta ainda consolidava mais, porque para gente que estuda a viagem se torna, né, a consagração que você faz parte daquele grupo. O seu Gastão foi meu professor, o cara que me incentivou a tocar música, aprender os instrumentos, tinha uma paciência assim para ensinar, só que também ficava nervoso às vezes, né? E era muito bom, muito versátil, intuitivo também, escrevia arranjo, autodidata do saxofone, né? Ele comprou um sax, um dos primeiros saxofones de Pereiras. E o dono da loja deu um método de sax para ele, explicou ali um pouco, lá em São Paulo. Aí ele volta para Pereiras e começa a estudar meio que por conta própria, assim. E tocou muito bem saxofone. Era muito instrumentista, ele tocava clarinete, tocava bombardino, tocava saxofone, tocava violão, tocava sanfona, tocava cavaquinho, que foi o primeiro instrumento dele, né? Com 12 anos de idade, ele comprou um cavaquinho e começou a aprender. Então tem muitos que passaram pela banda que não prosseguiram na música, mas que eram muito bons também. Podiam ter sido músicos excelentes e viver de música. O meu começo na banda foi bem interessante, porque parece que foi a música que me chamou, né? Uma coisa que acontece com a gente que é músico, assim. Eu estava lá encostado na grade do coreto, tinha 11 anos, aí o seu Gastão olhou para trás e falou: "Quer tocar na banda?" Eu falei: "Eu quero." Daí eu entrei lá, fui tocar bumbo com o Sandro da Bela. Aí nunca mais saí da banda. Você começou no bumbo? Comecei no bumbo, o primeiro instrumento Que viagem. que eu toquei na banda, né? Depois eu queria tocar trompete. Daí eu fui fazer aula de trompete lá. Estudei um ano mais ou menos. E trompete é muito difícil, você tem que estudar muito, né? Daí um amigo meu tocava sax, que é o Flávio, e eu quis tocar sax também. Daí fui pro saxofone. Daí a gente foi estudar em Tatuí. Ele acabou que não se formou lá, mas toca muito bem até hoje ainda, né? E eu terminei o curso lá e as coisas foram acontecendo. A gente começa a dar aula depois de um tempo, começa a tocar em bailes, né? Começa a viajar bastante, e daí você vai gostando mais, porque as viagens que o músico faz são sempre muito legais, né? Então foi essa minha motivação para tocar na banda, assim, foi conhecer o mundo mesmo, viajar e poder tocar música, né, em vários lugares. Isso é maravilhoso. Já viajou bastante já com a banda? Com a banda já, de Pereiras, a gente conheceu várias cidades da região, né? Depois com banda de baile você vai mais longe, né? Daí vai para outros estados, né? Minas, Mato Grosso, esses pedaços aí do Brasil, né? Paraná, né? Depois de uma época que eu já estava dando bastante aula, fui convidado para ir para um navio, daí eu viajei bastante. Aí fui lá para França, para Espanha, para Itália, né? Então foi bem legal. E também a primeira vez que eu saí do Brasil foi a convite do Fúvio. Aí nós fomos pro Chile lá. Ficamos 9 dias no Chile lá com a banda, foi bem legal.
depois a Argentina. Então, a vida do músico eu acho que é isso, levar a música, ainda mais de Pereiras, né? Do berço onde tem muitos músicos aqui bons, sempre teve. Então, a música daqui vai para o mundo inteiro, isso que é o mais interessante. Talvez 2 anos estudando com o seu Milton. Daquela maneira, criança, mais lúdico e tal, né? Aprendi umas musiquinhas, umas marchinhas de carnaval. Daí nós mudamos para Pereiras. E daí logo chegando em Pereiras, meu pai já conversou com o seu Gastão, falou, você vai fazer aula na banda. E aí foi. Passei vários anos aí da juventude, início da adolescência, tocando na banda aqui, aulas com o seu Gastão. Enfim, tive uma boa passagem pela Lira aqui, pela corporação. Foi muito importante na formação. Enfim, eu acredito que esse início para criança, enfim, aquela faixa, né? É um momento muito importante, o incentivo, a forma, como, enfim, eu fui para a banda, para aula com o seu Gastão. Um pouquinho depois ele falou, vamos, você vai tocar no coreto. E passou acho que 1, 2 músicas, sax horn, né? Então eu via, vai lá, você vai fazer harmonia. É só Cido. E assim foi, daí já foi mudando, agora você consegue tocar essa também. E aí vai, né? Daí depois foi só, enfim, né? Se enturmar um pouco melhor e logo já estava tocando. Eu lembro que foi perto do carnaval isso daí. Faz mais ou menos quanto tempo você entrou na banda? Isso foi em 96. Eu falei que foi perto do carnaval. Foi o ano que nós mudamos. Nós viemos pra cá nas férias, né? E perto do carnaval eu já estava vindo no coreto. Aliás, eu acho que a primeira participação no coreto foi ou uma antes ou já na retreta de carnaval, 96. Bastante tempo, né? Quase 30 anos, 28, vai. 28 fez mês passado. E depois foi estudar em Tatuí, né? Exatamente, 1 ano depois, exato, 97, entrei no conservatório, que eu também acredito, assim, eu atribuo ao que eu via na banda, né? O ambiente da banda, que nem eu falei, era um ambiente muito incentivador. Então eu via você, que já ia para o conservatório, tinha o Flávio, enfim, o pessoal do sax era o que a gente tinha mais proximidade naquela ocasião. Eu sei que teve mais gente que foi para o conservatório naquela época, mas eu não lembro se eu lembro que vocês dois, e tinha o Pedro Paulo, na época que ia também, mas enfim, naquele ano eu lembro de vocês. E daí eu lembro que abriu o teste, eu não lembro se foi o Flávio ou se foi você que comentou, eu falava, vou fazer e tal, e daí foi, e daí depois de lá, enfim, tô de 97 até hoje lá no conservatório ainda. Assim, eu emendei o período de formação, eu terminei e me chamaram para dar aula e lá estou até agora. Mas isso veio desse ambiente que a gente tem aqui. Da banda, né? Da banda, exatamente. A partir de 2011, a Corporação Musical Lira Santa Cecília tem sua primeira maestrina, Maria Cristina de Jesus Girardi. Clarinetista, Cristina iniciou seus estudos com o maestro Gastão Pereira e logo foi para o Conservatório de Tatuí. Cristina continuou assim a tradição dos mestres anteriores, desde o maestro Honório até mestre Gastão Pereira, a de ensinar e manter viva a maior tradição cultural da nossa cidade. Deixou-nos muito cedo, 2 anos após ter iniciado seus trabalhos como maestrina, uma imensa tristeza para toda a cidade.
comecei a tocar clarinete aqui na banda de Pereiras, ainda na época do seu Gastão. Tive aulas com ele lá no comecinho. E minha mãe era clarinetista, ela tocou aqui na banda de Pereiras por muito tempo também, foi maestrina. E por influência dela eu me interessei por esse instrumento. E aí logo fui para o Conservatório de Tatuí, que eu acho que é algo que a maioria dos músicos que se interessam em algo mais profissional aqui da nossa região procuram a escola de Tatuí, que é uma referência na América Latina inteira. Eu acho que eu fui a testemunha mais próxima do quanto a banda era importante para minha mãe, né? Ela teve toda uma carreira em Tatuí, ela foi professora em Tatuí, professora do grupo sinfônico, da banda sinfônica do conservatório. Ela estudou regência lá também, mas o envolvimento dela com a banda é o que fazia os olhos dela brilharem, assim. Várias vezes eu percebi isso de perto, todo mundo na nossa família sempre percebia que o lugar onde ela mais gostava de estar era na banda, é o contato com as crianças, né, esse trabalho de formar novos músicos, de descobrir o talento de cada um, de conduzir, né, cada um de acordo com aquilo que eles queriam fazer. Tudo isso pode ser comprovado ainda hoje pelos resultados desse trabalho desse empenho que ela colocou aqui, né? Não só pela minha geração, mas até uma geração mais nova. A gente vê gente muito bem encaminhada profissionalmente no mundo da música, inclusive, né? Então é uma semente que foi plantada lá atrás, claro, a partir de toda essa história da banda, que foi resultar na paixão dela pela música, que foi algo que acompanhou ela a vida inteira dela e que continua dando resultado até hoje, né? É uma linha contínua que vai levando a tradição à frente. Eu acho que esse é o maior patrimônio da banda. Além de toda a história, além do patrimônio físico, além do arquivo, além do prédio da banda, que também é uma construção histórica, né, que foi palco de muita história, né, que às vezes eu dou uma olhada nos trabalhos do Dr. Haroldo ou do Dr. Paulo Fraletti, sempre é mencionado a banda e o prédio, né, a importância cultural dessa instituição para a cidade, mas eu acho que o foco está nas pessoas, né, está na história que vem sendo construída, no quanto isso aqui fomenta a música e fomenta a paixão pela música, o quanto isso desperta a paixão pelo fazer musical, que é uma coisa, que é uma linguagem universal, né, que você atinge o mundo inteiro, né, dos fundamentos que eu aprendi aqui. Eu fui estudar na Alemanha e eu cheguei lá e eu vi que as pessoas estavam falando a mesma linguagem que eu falava. Fala a respeito da importância da gravação, do registro, né, seja ele por escrito, através que a banda ela tem uma história toda muito bem documentada através das atas, que também é um documento super legal de toda uma época, né, de toda uma forma de pensar, de toda a tradição que veio vindo. Ou seja também através do CD que a gente gravou, através desse documentário, que eu tenho certeza que vai ser também um marco na história da banda. Esse solo do Destino de Amor que eu toquei agora é um dos únicos registros que eu tenho da minha mãe tocando, do som dela, da forma que ela tocava, um dos únicos registros profissionais que eu tenho dela tocando. Então, esse trabalho de registro, de gravação é uma coisa muito importante, né, para todas as gerações que vão vir. E é uma música pereirense. E é uma música pereirense, um solo famoso, que já foi tocado em outras versões também, em vários lugares. Eu já vi a banda de Porangaba tocando, por exemplo, na TV Cultura, no programa da Inesita Barroso. Luiz Cardillo. Luiz Cardillo, né? Juliano Gomes iniciou seus estudos musicais com o maestro Gastão Pereira em abril de 1996, aos 11 anos de idade. Aos 15 anos, ingressou no Conservatório de Tatuí. Integrou a Orquestra Sinfônica de Tatuí e a Orquestra de Sopros Brasileira. Na cidade de Botucatu, onde reside atualmente, é maestro assistente da Orquestra Municipal, diretor administrativo e primeiro trombone solo. Integra também a Orquestra Filarmônica de Marília, o Cuesta Jazz Band e o quinteto Trombone Brass Ensemble. Atuou como maestro da Corporação Lira Santa Cecília de setembro de 2013 até julho de 2021, atuando como músico e professor.
Sei que eu estava indo para um caminho da conversa, mas na banda sempre teve pessoas que possibilitaram que ela permanecesse, né? Acredito que 140 anos que vai fazer em 2024, né? E, se eu não me engano, ininterruptos, né? E isso se deve às pessoas que estão à frente. Então, no período que eu estava o seu Gastão, enfim, hoje está o Savoia. Então, ter essas pessoas com incentivo da cidade, com certeza com incentivo e apoio da população que gosta. Eu sei que sempre tem gente que vem, apesar de algumas vezes repetir um dobrado, repetir uma valsa, repetir alguma música. Tem gente que vem e se não repete a pessoa fala, e aquela não vai tocar? Então todo esse incentivo da cidade é importante. A banda é tão importante porque é música. E hoje todas as coisas que você faz é com música. Música vem da natureza, toda a vida teve. Então, toda vez que tem música, é bonito. A banda de Pereiras, eu acho que são poucas cidades que têm a honra de ter um grupo que seja tão identificado com a cultura do próprio lugar. Eu acho que a banda de Pereiras é a maior instituição que mais representa a cidade de Pereiras. E isso desde lá de trás, desde a fundação dela. Porque a banda justamente tocou na fundação da cidade. Então é uma história já centenária, que é um privilégio para uma cidade das dimensões de Pereiras ter um grupo cultural com atividades ininterruptas desde tanto tempo assim. Que eu vejo aqui quantos profissionais já estão aí vivendo de música. Num país como o nosso, né? Que a música sempre foi meio que desvalorizada, assim, instrumental, né? Agora então nem se fala. E a gente chegar a se aposentar com música é uma glória, né? E a banda, eu tenho o maior carinho pela banda, porque eu comecei aqui, então, neste lugar, nesse mesmo lugar, que eu tive minhas primeiras lições com o professor Faé, e depois com o Zé Maria, que era o filho do Pirulim, família de músicos também. E a banda eu só vejo que está cada vez melhorando mais. Eu vejo pessoas mais qualificadas que estão sempre à frente, com arranjos novos, incentivo. O Tatuí é perto daqui, São Paulo não é tão longe também. E tem gente se virando muito bem, estudando fora, viajando muito, fazendo aquilo que o músico tem que fazer. Né? Uma das coisas que eu quis ser músico é para conhecer o mundo. E eu conheço quase a Europa inteira e as Américas. Quero conhecer mais, quero viajar mais. Apesar de ter meus 61 anos, ainda quero trabalhar mais alguns aninhos pela frente. E eu me inspirei não, mas eu fui conhecer depois o filme. Vocês não eram vivos ainda, mas tinha um programa chamado Almoço com as Estrelas. Era na Tupi, que está no Canal 4. E eu deitava na casa, era preto e branco a televisão ainda, assim, ela estava começando a TV a cores. E eu vi o filme tocando, ela acompanhando Elis Regina. Era Pepita Rodrigues e o marido dela. Era uma atriz, Pepita Rodrigues. E eu falava, eu quero estar lá. Eu consegui fazer música de auditório, estar lá com a banda atrás, lá tocando a televisão. Então, é um sonho, né? Se segue e se consegue. É questão de perseverança, estudo e foco. E aqui eles têm potencial. Tem até um ditado, né? O que você acha que você quer saber o que o seu filho vai ser? Joga na parede. Se grudar é música, se cair vai ser bêbado. É uma parada dessa. E 140 anos ano que vem. 140? Nossa, aí precisa... 140 anos da banda. Isso é memorável. Valeu muito a pena ser músico na banda de Pereiras. Porque são coisas que não voltam. E ela formou muitos músicos. E ela formou, por exemplo, o Firmo Molitor, que foi o primeiro trombonista que teve em Pereiras. Ele aprendeu música com um metro, o Faé medindo
a vara do trombone, aonde que era as notas. Que o trombone, cada pedaço, cada pedaço assim, dava, toca de 7 notas, vamos dizer, né? Dependendo, toca mais, depende de cada um. E ele foi medindo para ensinar o Firmo. Depois o Firmo foi embora para Tatuí para estudar no conservatório. Depois disso, ele foi para São Paulo e passou a tocar na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A Sinfônica do Estado de São Paulo, que depois era da TV Cultura, né? E ele cresceu tanto lá, foi o primeiro trombone baixo que teve na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, tocando em São Paulo. E ele tocou com o Ray Conniff também. Tocou com o Ray Conniff também. Tocou com o Ray Conniff, ele era arrepia, né? Eu tinha o Firmo como referência. E ele era um menino humilde também. Uma coisa muito legal também que teve em Pereiras, eu creio que até por consequência da banda, porque tinha muitos músicos versáteis para tocar em baile, para tocar música de banda, né? Música clássica, teve músicos de orquestra. Outro é o Firmo Molitor também. Esse cara tocou com o Ray Conniff. Ele é um trombonista muito conceituado em São Paulo. Então também é daqui de Pereiras. O Elias Evangelista também tocou na USESP, maestro da banda de Itapecerica da Serra, que veio aqui esses tempos aí, né? Esses dias. Nossa, muitos. Pereiras é aquela velha história, né? Se jogar na parede e grudar, é músico. Se cair, é bêbado. Tem essa dita popular aqui na cidade, né? Mas tem muitos. Então é uma história muito rica musicalmente, assim. E juntando as histórias, claro, dos nossos músicos de referência, como Fernando Chipolete, Vanderlei e vários outros, Elias Evangelistas, eles conseguiram, né? Se eu fazer certinho, aprender, eu acho que consigo. Mais antigo até o Firmo, né? Firmo, Molitor, também consagrado músicos, todos músicos que mostraram que é possível e o caminho estava aberto, desde que a gente se dedicasse e seguisse os passos. Então eu acreditei também e me dediquei e venho há anos colhendo os frutos dessa dedicação. Outro músico também que era muito bom, muito versátil, era o Prado, irmão do Vanderlei. O Vanderlei é trombonista da banda também, outro instrumentista muito bom. Se a gente for começar a citar assim, também tem muitos, né? Tem o Luiz de Góes, por exemplo, que fez a Irmã do Sabatino Pastore lá, escreveu lá em cima, Corporação Musical Lira Santa Cecília de Cimento, um pedreiro muito bom. E tocava trompete também na banda, né? É das antigas. E muitos músicos, se você pegar os músicos que vieram aprender música na banda, começaram a tocar na banda e depois pararam, dá muita gente, dá uma banda com mais de 100 elementos aí, fácil. Uma pessoa que foi muito importante também para a banda foi o maestro Lídio. O Lídio era formado pelo Conservatório de São Paulo. Ele naquela época ele não estava mais, ele estava em São Paulo. E ele era músico da aeronáutica. Tocava na aeronáutica, ele era sediado lá em Guarulhos. Eu lembrei do Pinheirinho. O Pinheirinho foi um músico aqui de Pereiras que sempre foi tido como louco. Mas esse cara era um gênio. Foi um dos melhores músicos que eu já toquei, assim. E ele era tubista e contrabaixista. Escrevia música também. Quase terminou o curso de tuba lá em Tatuí. Muito versátil, tinha um ouvido absoluto, creio eu, porque ele era muito bom. Então tinha uma história engraçada, porque uma vez na banda o Pinheirinho tava com a tuba lá, aí ele falou, tô sem partitura, né? Aí eu falei, seu Gastão, o Pinheirinho tá sem partitura.
Seu Gastão, pode deixar assim que vai ficar melhor. Era nesse nível. Todo o pensamento que eu expus a respeito da importância que a banda teve na minha formação, eu acredito que essa importância ela ainda existe. Para quem está passando, a banda ainda mantém aulas, né? Então assim, eu chamaria que eu diria que essa é uma estrutura que deve ser olhada com muito carinho. E eu não falo isso em termos assim, de administração, simplesmente de administração. Mas eu acho que toda a população, eu diria assim, os músicos, tem que olhar para a banda com um carinho muito grande. Porque não é todo lugar que tem. Não é todo lugar que tem, com essas características daqui, que tem aula, que, enfim, você vê que tem pessoal, eu não vou chamar de mais velho, mas mais experiente, tem criança, e assim, você consegue juntar essas diferenças de idade sem ter problemas. A banda sempre foi um ambiente, eu diria, tranquilo, talvez até substituiria por um ambiente seguro, e isso é muito importante hoje, né? Além de você incentivar a criança, os jovens, a ter uma atividade que é construtiva, ainda é um ambiente seguro, né? Que você, enfim, não precisa ter grandes preocupações de frequentar, né? E eu acho que isso não pode, de maneira alguma, nem cogitar de, não, vamos... Assim, eu não penso em Pereiras sem ter a banda do sábado, ou uma vez na semana, né? E um belo dia em casa, entra minha irmã Cristina, clarinetista também, que de muito sucesso, participou de várias atuações importantes, e ela entra e fala: você é o presidente da Corporação Lira Santa Cecília. Do nada. Assim, chegando em casa, eu falei: uau, sou presidente? Até achei, falei, como assim, né? E ela tinha ido numa reunião onde a banda nessa fase estaria com 6 ou 7 integrantes, e se diminuísse mais um, provavelmente pela ata e tudo mais teria que encerrar a sua existência. Isso. Envolvido a parte imobiliária também, e ela falou: não, a banda não para, e precisava da constituição de uma direção. E nisso ela deu os nomes, conversou com os amigos também que compartilharam desse desejo de fazer com que a banda não parasse e, pelo contrário, crescesse muito. E o presidente escolhido fui eu, que estava em casa tomando um cafezinho, e ela chega e deu essa notícia. A partir daí eu tive ciência que tinha que fazer a minha parte de colaboração, e fomos entender o que estava acontecendo. Uma estrutura que estava assim desorganizada, tanto no quesito imobiliário, finanças um pouquinho, parte de arquivo de importantes obras, composições ali, a escrita manual do compositor de nossa cidade, que temos tantos, ali pronta para se degradar e perdermos. Aí começamos um cronograma de ensino musical, organização disso tudo, e o projeto, o objetivo, que pela ideia brilhante dela, que foi registrar esses compositores através de um CD. Hoje, olhando para a história, é algo inacreditável que foi feito nessa cidade, nessa Corporação Lira Santa Cecília, que ao colocar esse CD, ouvir as músicas, a gente sabe e tem a sensação do que foi, do que é, e o quanto vai ser importante as gerações que vêm estudar música e sair para a vida profissional da Corporação Lira Santa Cecília.
A banda de Pereiras é a guardiã de um acervo de música feita aqui na cidade, que é algo que você não acha facilmente em nenhuma outra cidade, quem dirá do planeta, porque é tudo feito aqui localmente, tudo guardado e conservado no próprio arquivo, e é uma instituição que continua fomentando cultura, que está viva, né, está florescendo cada vez mais, tem gerações e gerações saindo daqui. A gente anda pelo ambiente profissional aí no Brasil inteiro, a gente sempre acha alguém que conhece algum músico daqui de Pereiras, que conhece a banda de Pereiras. Então eu acho que a banda de Pereiras representa para mim justamente a identidade da cidade, a forma mais profunda de você dizer que você é pereirense. E eu acho também que a cidade de Pereiras, pequena, aconchegante, cidade limpa, esquadrejada, com pessoas bacanas, tem uma banda. Ela poderia ser mais visitada nos seus sábados na praça, mas a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais dentro da toca, né? Não sai de casa, é Netflix, é novela, é o aconchego do ar-condicionado, tudo. Mas se o pessoal de Pereiras, o povo, soubesse que essa banda é uma fabriquinha de bons músicos, daria mais atenção. É a criança vendo e ouvindo que já tem a mosquinha que vai dar aquele quero estudar música. Foi o que aconteceu comigo. O colega passou, eu vim junto, nunca tinha contato com o instrumento musical. A hora que eu peguei um na mão, saiu o som, fiquei encantado. Ora, igual a mim, pode ser vários. Então a banda de Pereiras é um patrimônio que a gente deve cuidar com as duas mãos. E eu não consigo pensar Pereiras, imaginar Pereiras sem a banda. Então eu vejo, né, a importância de se estimular, de repente de ampliar até as atividades que a banda tem. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você trabalha com música? Sim, eu vivo de música, eu sustento minha família com a música, e isso tudo começou aqui, né? Aliás, isso fez parte do meu início. Então, eu espero que esse documentário se repita nos 150, nos 160, e assim por diante, por quem estiver à frente da banda. A Corporação Musical Lira Santa Cecília é parte da história do município, da oportunidades aos jovens, da formação, da concretização através da retreta e, o mais importante, levar alegria através da música a todos os munícipes de Pereiras. A banda de Pereiras, ela está muito ligada, como eu estava dizendo, a uma tradição. É uma tradição que remonta de muito tempo. E eu acho que a principal função da banda é essa, é de manter essa tradição viva. Então, ao mesmo tempo que a banda ela precisa olhar para frente, ela precisa se adaptar aos novos tempos, talvez dialogar com as novas tecnologias, eu acho que o que deve ser o cerne de todo o trabalho da banda é continuar fomentando essa tradição, continuar essa linha que vem sendo desenvolvida há tantos anos. Né? A banda ela sempre fomentou composições daqui da cidade. Eu acho que essa é uma linha que é muito importante para manter a cultura do município viva e continuar formando músicos, criando descobrindo novos talentos aqui da nossa cidade, da nossa terra, e continuar exportando essa cultura, aparecendo cada vez mais. Eu acho que a população de Pereiras, principalmente, poderia enxergar mais na banda esse fator de identificação cultural, que é o que diferencia Pereiras de todas as cidades. É um ativo cultural que é ímpar, que não tem em nenhuma cidade da região. E antiga. E antiga. 140 anos. Sim, de atividade ininterrupta, o que é um privilégio para qualquer cidade. Interessante a continuidade da coisa, porque desde o Honório de Almeida, passando pelo Rosendo, pelo Sabatino, pelo Zé de Benta, pelo Faé, pelo Zé Maria, pelo seu Gastão, a Cristina, o Juliano e eu. Todos foram alunos do maestro antigo.
Então é uma sucessão discipular. Isso que é muito interessante. Isso na banda nunca quebrou essa corrente, né? Parece uma profecia. O Paulo Fraletti escreveu que Sabatino continuasse, que os discípulos dos seus discípulos continuassem com essa história, né? E parece profético, se eu pensar, né? Uma missão, né? Eu encaro como uma missão, assim. Era para ser um dia, então vamos botar para frente, né? Sempre a banda. Era isso que eu ia falar. Mas palpita o coração e nas asas da emoção a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira.